Eu lembro aqui a definição, se a gente tem M uma variedade. Vamos tomar C infinito, a gente pode tomar CR mais 1 e falar em métrica CR, mas vamos esquecer esse problema. Com variedade C infinito. Então, uma aplicação que a cada X em M associa um produto interno, que a gente vai denotar assim, no espaço tangente para M no ponto X, tal, isso, o produto interno, tal que x, y, campos de vetores C infinito em M, implica que a aplicação x em M passou a ser o produto interno desses dois vetores para o ponto X. C infinito, então que para todo par de campos, então a gente diz que isso é uma métrica riemanniana. Okay. Então a gente quer agora mostrar que existem, que a gente pode, que toda variedade admite uma métrica riemanniana. Para isso, nós vamos considerar uma situação um pouco mais geral. Nós vamos considerar uma função, né, B, que a cada x, né, associa uma forma bilinear simétrica forma bilinear simétrica tal que vamos chamar apêndice X, tal que apêndice X que a aplicação a mesma condição aqui para o campo, né? Tal que apêndice X de VV seja maior ou igual que zero, né? E tal que a aplicação X para PM associa apêndice X de C, Y de X pertencente a R, para C infinito, para todo X e Y, C infinito de M. Quer dizer, as mesmas condições, exceto que a gente não está... Então... se B de x, VV é positivo, né, para todo V pertencente a TMX não nulo, então a gente tem uma métrica riemanniana. Okay. Quer dizer, uma métrica riemanniana é uma forma bilinear simétrica que tem essa propriedade, mas que tem essa outra propriedade, a positividade para V diferente de zero. Mas nós vamos considerar apenas essa possibilidade para construir uma métrica riemanniana. Okay? Então, se a gente quer construir uma métrica, então a proposição que a gente quer provar aqui é que toda variedade
tem uma métrica riemanniana. A gente quer construir uma métrica riemanniana na variedade M. Então, demonstração, né? É muito simples. A gente vai considerar como antes um atlas, né? De WI tabula de RM de centro zero em PR3, uma família de difeomorfismos, né? Sem infinito, né? E aí, porque a gente vai exigir, como antes, é que essa família WI seja localmente finita. Essa família de aberta é localmente finita. E a outra possibilidade é que a pré-imagem das bolas de raio 1 ainda cobrem M. Bom, essa é a mesma família de aplicações que a gente considerou antes. Ok? Bom, então agora nós vamos, para cada I, nós vamos construir, né, com a forma bilinear em M. Bom, como é que a gente pode construir essa forma bilinear? Eu vou usar essa carta aqui. Primeiro eu vou definir PI índice X de VW, né, como sendo igual a 0 se X não pertence a WI. Quer dizer, fora dessa vizinhança WI, eu tomo isso aí igual a 0. Ok? Tá? Como é que eu defino essa PWI? Agora, se X pertence a WI, né, eu vou definir PX de VW como sendo lambda de φ de X, né, vezes PW. Desculpa. Vezes o produto interno, né, do dφ. Eu levo os dois vetores para o RM e defino isso aqui como sendo onde lambda de RM em 0,1 é sem infinito, com lambda de X igual a 0, lambda de Y igual a 0 se Y igual a 1, se Y pertence à bola de centro 0 e raio 1, e lambda de Y igual a 0 se Y não pertence à bola de centro 0 e raio 2. Quer dizer, fora da bola de raio 2 ela se anula e vale 1 na bola de raio 1. Né? E esse, porque é o produto interno qualquer, usual do RM. Né?
produto interno, por exemplo, XY é igual a soma de XYI. Não? Qualquer produto interno. Então, eu tenho um produto interno em RM, tá? Eu simplesmente levo os dois vetores para o RM e tomo o produto interno. Tá? Mas aí eu multiplico por esse número não negativo, que vale 1 na bola de raio 1. Tá? Ok? Tá certo? Então eu tenho aqui, né, que isso é bilinear, porque o produto interno no RM é bilinear e a derivada no ponto X é uma aplicação linear, portanto ela é bilinear. É não negativa, porque esse número aqui é não negativo, maior ou igual que zero. E de fato, esse número aqui, se eu aplico a um par de vetores iguais, né, V, ele é estritamente positivo, né, quer dizer, BI de X VV, né, é positivo se X pertence a φ menos 1 de B1 e πV é diferente de zero. Porque se X pertence aqui, nós temos que isso aqui vale 1, né, e esse cara aqui é positivo. Né, porque o dφ de X é positivo, é não nulo. Né, ok? Então, esse é positivo na bola e é não negativo. Tá? Bom, então agora é só somar, né? Eu defino VW num ponto X qualquer como sendo a soma em I de Px de VW. Ok? Isso aqui é uma forma bilinear, porque isso é uma soma de forma bilinear. Essa soma aqui é finita, de fato, para cada x é uma soma finita, porque a partição é localmente finita. Né? Para cada x apenas um número finito dessas formas bilineares é não nula. Né? Essa é infinito. E agora nós temos que Px é positivo se V diferente de zero, isso vale para todo x. Né? Porque para cada x, pelo menos uma delas vai ser positiva e as outras são não negativas. Não? Okay? Então, com isso a gente tem uma métrica riemanniana na variedade. Quer dizer, então, toda variedade tem pelo menos uma métrica riemanniana. Ok? Quer dizer, isso é uma consequência imediata da existência dessas funções. Bom, agora a gente gostaria de encontrar uma métrica riemanniana conveniente, né? Quer dizer, isso mostra que a gente tem uma escolha muito grande de possíveis métricas riemannianas. Mas se a gente tem uma métrica riemanniana, né, a gente pode definir a noção com a distância, com a estrutura de espaço métrico na variedade. Né? Então, se a gente tem gama de 0,1 em M, né, uma curva diferenciável por partes, uma curva diferenciável por partes. Antes disso, se a gente tem uma métrica riemanniana, a gente tem associado para ela uma norma em cada espaço tangente, né, onde a gente define a norma de x ao quadrado como sendo simplesmente o produto escalar
de um vetor por ele mesmo. Então a aplicação que a cada x, que a cada vez associar para a norma, é uma norma em DMX. Em outras palavras, isso aí satisfaz a propriedade usual de norma, né? A norma é maior ou igual que zero. A norma de um vetor é estritamente positiva se V é diferente de zero. E essa norma satisfaz a desigualdade triangular, né? Você pega a soma de dois vetores é menor ou igual à norma das somas. Tá certo? Isso é uma consequência imediata da definição, é a mesma coisa que a gente olhar para a norma definida por um produto interno no RM. Né? Então a gente tem sempre uma norma, e aí a gente pode definir a noção de comprimento de uma curva que seja C1 por partes. Pega uma curva C1 por partes, aí a gente define o comprimento de gama, né? Isso é uma definição, como sendo a integral de 0 a 1 no domínio, né? Da norma do vetor tangente. Eu pego o vetor tangente em gama de T, e aí a gente integra em relação a T. Né? Isso aí a gente define como o comprimento da curva. Okay. Certo? Então aqui esse é o comprimento da curva, e a partir do comprimento a gente pode definir uma distância. Bom, agora nós vamos tomar M conexa, né? Uma aplicação conexa, ou uma variedade conexa, e aí nós vamos definir a distância entre dois pontos, por definição, como sendo o ínfimo em gama, o ínfimo do conjunto dos comprimentos de gama, onde gama é uma curva, né, parametrizada em M, C1 por partes, tal que gama de 0 igual a x e gama de 1 igual a y. Pega as curvas C1 por partes que ligam x a y, pega o comprimento e toma a menor curva. Então a gente define como esses comprimentos, integral de uma função não negativa, é sempre não negativa, a gente tem que as propriedades usuais de norma. Né? Primeiro, esse aqui é sempre maior ou igual que zero. Né? Okay. Para a segunda, que se x é diferente de y, isso implica que para a distância de x a y é positiva. Antes disso ela é simétrica, né? A distância de y a x é igual a distância de x a y. Para a distância é sempre positivo, né? Porque se a gente tem x diferente de y, bom, isso aí tem que mostrar, né? E vale a desigualdade triangular, né?
x a z é menor ou igual que a distância de x a y mais a distância de y a z. Bom, a gente teria que mostrar isso aqui primeiro. Tá certo? Como é que a gente vê isso? Bom, vamos olhar a situação primeiro no RN. Né? A gente pega um ponto x, a gente quer mostrar que a distância de x a qualquer outro ponto y diferente de x é positiva. Tá certo? Como é que a gente mostra isso? Bom, primeiro a gente pode tomar uma carta local em torno de x, tal, uma carta local φ que vai, digamos, leva o x no zero, né? Ok? E que leva essa vizinhança U, okay, da bola de raio 1 no RN. Bom, então aí a gente pode olhar aqui a correspondente métrica riemanniana aqui, né? Um difeomorfismo induz uma métrica riemanniana aqui, simplesmente transportando a métrica para o RM. Então a gente tem a métrica nesse aberto do RM. Ok? Então vamos olhar essa métrica correspondente na bola de raio 1. Né? Então essa métrica aqui na bola de raio 1, quer dizer, x pertencente à bola de 0,1, nós estamos associando a correspondente métrica. Né? Ok? E a gente quer comparar essa métrica aqui com a métrica euclidiana. Ah, ok? Então vamos chamar de V, né? O produto euclidiano de V com V, o produto interno usual, e vamos olhar para a correspondente métrica aqui, que é o produto interno de V por V dado pela métrica. Okay? A métrica correspondente aqui no clube. Tá certo? Ora, essa aplicação aqui, observe o seguinte, vamos olhar isso para a esfera, né, Sn-1, que é igual ao conjunto dos V's pertencente a Rm, tais que V igual a 1. Né? Ok? A gente observa que a aplicação X pertencente a aplicação XB pertencente à bola de centro 0 em raio 1 vezes Sn-1 em R, né? Que a cada X aqui e a cada vetor V aqui passou a ser o vetor V de X. Né? Okay. Essa aplicação, é fácil ver, essa aplicação é contínua. Tá certo? Então, contínua e positiva.
porque o vetor B, estando da esfera, ele é sempre não... Ok? Então, isso implica, né, toda função contínua de um compacto, ela tem um máximo e um mínimo. Né? Para bola fechada de raio zero, de centro zero e raio 1,5, é um compacto. Né? Então, isso implica que existe um número positivo, né, tal que, por compacidade, né, tal que a norma de x é menor que c e maior que 1 sobre c, né, para todo x pertencente a bola a esse compacto e para todo V pertencente a Sn-m-1. Porque esse produto é um compacto, você tem uma função positiva, né? Então essa função é limitada por cima e por baixo. Então ela tem essa constante para todo x nessa bola. Ok? Quer dizer, mais geralmente, a gente pode formular isso de uma maneira um pouco mais geral. No RN, né, eu coloquei a bola aqui, mas a gente tem o seguinte: digamos que a gente tem pool de RM aberto, né, e x em U com a métrica riemanniana em U, a mesma observação que eu fiz aí, vale o seguinte: se a gente tem K contido em πU, um compacto, né? Então existe uma constante C maior que zero, que depende do compacto, tal que a norma de um vetor V em X, né, é menor ou igual a que C vezes a norma euclidiana e maior ou igual que 1 sobre C vezes a norma euclidiana de V. Tá certo? Quer dizer, a norma dada por essa coisa é comparável com a norma euclidiana. Ok? E qualquer que seja o compacto. Aqui a gente está tomando um caso particular, onde o compacto é a bola de raio 1,5. Né? Ok? Bom, então agora vamos ver o que acontece, né, se eu estou nessa bola de raio 1. Né? Então eu estou aqui na bola de raio 1, tenho 0, eu tenho aqui a bola de raio 1,5. Né? Okay. O que acontece com a curva? Qualquer curva diferenciável, dentro dessa bola aqui. Se a gente pega qualquer curva diferenciável dentro dessa bola, a gente tem o seguinte, que se a gente pega um ponto Y dessa curva inteiramente contida dentro da bola de raio 1,5,
que a gente pode dizer sobre o comprimento desse segmento de curva entre x e y, entre 0 e y? Digamos que gama de 0 e 1, πRm, é uma curva diferenciável, e dentro da bola de centro 0 e raio 1,5, com gama de 0 igual a 0, então o integral, o comprimento dessa curva é integral de gama linha de t do ponto gama de t dt, okay? Isso é maior ou igual, que esse cara é maior ou igual que 1 sobre t vezes integral de 0 a 1 de gama linha de t dt, que é o comprimento euclidiano, e o comprimento euclidiano de uma curva 1 sobre c, 1 sobre c gama linha de t, e o comprimento euclidiano de uma curva entre 0 e y é menor ou igual, é maior ou igual a 1 sobre c vezes para a distância de y a 0. Ok? Tá certo? Portanto, esse cara é sempre maior ou igual a 1 sobre c y, portanto, se y estiver dentro dessa bola, a integral dessa curva é sempre positiva. O ínfimo dela é maior ou igual que 1 sobre c vezes norma de y. Portanto, a distância de y a 0 nessa métrica é maior ou igual a 1 sobre c y, isso é positivo. Então se eu estou dentro dessa bola, a distância de y, a coisa é positiva. Se eu tiver fora, vale a mesma coisa. Se o y estiver fora aqui, também vale a mesma coisa, porque essa curva que liga o 0 para y tem que passar por um ponto do bordo da bola de raio 1,5, e essa distância é maior que 1 sobre c vezes 1,5. Tá certo? Porque o comprimento dessa curva é o comprimento desse pedaço da curva mais o comprimento desse pedaço. E esse aqui já é positivo, já é limitado por baixo. Ok? Então a distância é positiva. Okay? Em outras palavras, se a gente está no aberto, e se a gente considera nessa aberta distância como a gente definiu, como o ínfimo das curvas contida em U, essa distância de x a y é menor ou igual que uma constante vezes y menos x, para a distância euclidiana, é maior ou igual a para todo x e y nesse compacto. Você está num compacto, então a distância dada pela métrica é comparável com a distância euclidiana. Pessoal, ok? Em particular, ela é positiva. Bom, para desigualdade triangular, vale pela mesma razão, porque você tem um ponto x, y, z, com uma curva que liga x a y, seguida de uma curva que y para z, dá uma curva ligando x a z. Então, o comprimento dessa curva é sempre maior ou igual que o ínfimo da distância de y a z. Se a gente toma o ínfimo aqui, a gente tem a desigualdade triangular. Bom, então a desigualdade triangular vale, então a gente tem uma distância. E, portanto, a métrica
riemanniana, numa variedade, ela define uma estrutura de espaço métrico em M. Okay? Certo? Cuja distância é dada pelo ínfimo das curvas diferenciais por partes ligando dois pontos. Okay? Aliás, isso que eu mostrei aí, né, vale mais abstratamente, a gente pode comparar duas métricas riemannianas. Né? Se a gente tem métricas riemannianas, tem M, okay? E se a gente tem um subconjunto K de M compacto, então isso implica que existe uma constante C positivo que depende de K, tais que primeiro, localmente a gente compara as duas, isso é menor ou igual que C, para a norma de V na outra métrica é maior ou igual que 1 sobre C, para a norma de V na outra métrica, isso para todo x pertencente a K e πV pertencente a Tm de x, as métricas são comparáveis, e a segunda parte que vale a mesma para a distância, né? X e y pertencente a K implica que a distância de x a y é menor que igual a c vezes a distância na outra métrica de x a y e maior ou igual que a distância 1 sobre c de linha de x a y. Ok? Bom, aqui, evidentemente, a gente, para concluir que isso aqui, quer dizer, essa aqui é a mesma conta que a gente fez ali, porque aqui a gente tem que obter essa desigualdade não apenas em K, mas em uma vizinhança de K, uma vizinhança compacta de K, porque as curvas podem sair de K, né? Mas isso aqui é uma consequência de obter em toda uma vizinhança compacta de K. Bom, então isso é um fato geral, quer dizer, duas métricas riemannianas são sempre comparáveis em um compacto e as distâncias correspondentes de pontos são comparáveis se os pontos estão em um compacto K. Ok? Bom, agora a gente gostaria de encontrar métricas riemannianas bem comportadas, né? Então, o que a gente viu é que a variedade M com a distância D, esse é um espaço métrico. Bom, e um espaço métrico a gente pode falar em sequências de Cauchy, né? E, portanto,
tem a definição é que MD tem um espaço métrico completo se toda a sequência de coxinha convergente, se toda a sequência de Cauchy é convergente. Okay? Bom, uma consequência imediata da definição é que se M é compacto, né, uma variedade compacta, então PM é completa como espaço médio. Certo? Porque você pega uma sequência de Cauchy, Xn é uma sequência de Cauchy, né? Okay. Como a gente tem um espaço compacto, né, a gente tem que ter uma subsequência que converge. Xn converge. Né? Todo compacto, espaço médio compacto, toda sequência tem uma subsequência convergente. Tá certo? Mas a sequência Cauchy, né? Cauchy implica que a própria sequência converge. Né? Tá certo? Porque uma sequência de Cauchy, se tem uma subsequência convergente, ela tem que convergir, porque os pontos da sequência estão se aproximando um do outro. Então, se uma subsequência converge para X, a própria sequência também converge para X. Né? Ok? Que a partir de certa ordem, todos os pontos estão próximos um do outro, e se tem um perto de X, todos os outros estão perto de X. Ok? Então, se M é compacto, a gente tem... Então, a gente gostaria de mostrar agora que toda variedade tem uma métrica riemanniana, tal que a distância correspondente define uma estrutura de espaço métrico completo na variedade. Para isso, basta a gente construir funções reais especiais. Então, para isso, eu vou mostrar um lema. Vou pegar M, uma variedade, nós vamos supor não compacta. Não compacta. Ok? E agora vamos dar uma sequência de números. Então M, a gente pode escrever como união enumerável, né, de compactos. KI compacto, KI contido no interior de KI mais 1, os compactos encaixantes, né? Ok? E que vamos dar duas sequências de números positivos. A ideia é que essa sequência esse εi podem ser arbitrariamente pequeno, quer dizer, convergir a zero tão rápido quanto a gente queira, e esse aqui pode convergir a infinito tão rápido quanto a gente queira. Então, a conclusão aqui é que existem funções sem infinito, PFG de M não negativa, né, em R, mais por R, né, sem infinito, tais que de X pertence a KI menos
interior de KI mais 1, então PF de x é menor que εi, maior que zero, quer dizer, uma função positiva que eu posso, P0, Pg de x maior que ômega e. Quer dizer, por exemplo, se eu tomo uma sequência que vai para zero, tão rápido quanto eu queira, eu tenho uma função que decresce, quando a gente quando E é suficientemente grande, isso vai para zero com a rapidez que a gente quer. E pidem para uma função que cresce arbitrariamente quando quer. Ok? Quer dizer, então a gente pode construir funções como essas, com essas propriedades aí. Tá certo? Vamos construir o F. Para a construção do G é a mesma coisa. Então, a demonstração do lema para demonstração do lema, qual que é? A gente quer construir essa função. Então, nós vamos considerar a cobertura aberta, que é interior de KI mais 1, menos KI menos 1. Isso aqui contém o compacto LI, esse compacto LI aqui é o KI menos interior de KI menos 1. Quer dizer, a gente tem essa faixa compacta aqui, que é o LI, e a gente está pegando esse aberto aqui, que é não. Não, isso não contém, né? Como é que eu faço aqui? Bom, acho que não precisa de conter isso. Então, isso cobre a variedade, né? Isso é uma cobertura da variedade, né? Aqui eu tenho o KI, aqui eu KI menos 1, esse aqui eu KI mais 1, né? Então estou pegando esses abertos, né? Isso dá uma cobertura da variedade, uma cobertura aberta, e agora a gente pode tomar de M P0 uma partição da unidade subordinada a subordinada para cobertura, para essa cobertura aberta, tá certo? Quer dizer, o suporte de cada fita está contido nessa, ok? E é localmente finito tudo, né?
Então, a gente mostrou que isso existe. E a gente agora vai definir f em cada ponto x como sendo soma de ΔI φ de x. Onde esse ΔI é positivo. Que nós vamos escolher agora esse ΔI, de modo que essa soma aqui, que é uma função sem infinito, tá certo? Ela satisfaz a propriedade que a gente quer aqui. Okay? Para isso, basta tomar o ΔI, né? Basta observar o seguinte. Então, x observe o seguinte, que se x pertence a KI menos interior de KI menos 1, tá? Quais as funções φj de x que são não nulas? Tá? Eu afirmo que φj de x é igual a zero, né? φj de x é igual a zero se j for diferente de quê? Bom, se o j for igual a n, isso aí é igual a i, né? Isso pode ser não nulo, né? Então, eu afirmo que isso aqui se j é diferente de i menos 1 de i e π mais 1, e o x pertence a esse compacto, φj de x é igual a zero. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, se j for maior que i mais 1, né? Ok? Então o suporte de φj, né? O suporte de φj está contido onde? O suporte de φj está contido em no interior de kj menos kj menos 1. Tá certo? E se j é maior que menos 1, esse cara não intersecta o KI. KJ menos 1 contém o KI. Que o suporte está no complementar de KI menos 1. Idem para cá. Quer dizer, você está longe aqui, o suporte dela não pode intersectar esse compacto aqui. Okay? Então, se eu tomo ΔI, né, como o mínimo entre εi menos 1, εi e εi mais 1, né? Para cada i, eu tomo ΔI como sendo o menor desses caras. Então, eu tenho que f de x, né? Se o x pertence a KI, f de x é igual a ΔI menos 1, né? Φ menos 1 de x, mais ΔI φ de x, mais ΔI mais 1, φ mais 1 de x. Né?
ok? Porque os outros todos se anulam no ponto X, as outras φj, ele é a soma de todos eles. Isso aqui é menor ou igual, o ΔI menos 1 é menor que εi, isso é menor que εi, esse é menor que εi, esse também menor que εi por definição, φ menos 1 de x mais φ de x mais φ mais 1 de x. Bom, isso aqui é uma partição da unidade, então a soma de todos eles é igual a 1, portanto essa soma é menor que 1. Então isso é menor ou igual a εi. Então isso a gente vê que para x pertencente a KI essa função é menor que εi. Ok? E aí a gente está feito. Então existe uma função que decresce arbitrariamente quando a gente sai dos compactos. Para que é análogo? A gente tem o... Porque ao invés de tomar o mínimo, você toma o máximo, né? E aí a gente tem a mesma estimativa. Bom, então com isso com esse lema nós vamos mostrar agora então teorema toda a variedade possui uma métrica riemanniana cuja distância torna M completa, torna M um espaço métrico completo. Então, a demonstração é o seguinte, demonstração eu começo com a métrica riemanniana qualquer, né? E agora eu vou construir com função sem infinito, né? De tal forma que se eu defino o novo produto interno como sendo produto do antigo produto interno por f de x, isso aqui vai dar uma métrica completa. Quer dizer, eu quero multiplicar essa métrica por uma função. Quando eu multiplico a métrica por uma função positiva, eu obtenho sempre uma métrica. Né? Uma métrica riemanniana, isso é evidente. Né? Okay? A gente diz que essas duas métricas são conformes, porque um é o múltiplo da outra por uma função positiva. Então, dentro de cada classe de métricas conformes, eu vou mostrar que existe uma métrica completa. Okay. Bom, para isso eu vou usar essa função que a gente mostrou aí, uma função conveniente aí. Eu vou escolher o f eu vou escolher os εi's, e é uma função que satisfaz essa propriedade, menor que εi no KI, de tal forma que essa métrica aqui seja completa. Então, eu começo com essa decomposição em compactos. Né? Então, KI, aqui tem um KI mais um. Ok?
Então essa métrica aqui me dá uma noção de distância, né? Okay? E essa noção de distância é sempre contínua, né? Okay? Então, se você pega um X que está em KI, né? E pega um Y que está fora de KI mais 1, né? Okay? Você pega um Y que está fora de KI mais 1 e olha um X em KI, eu tenho que a distância de Y a X é positiva, evidentemente. Porque o Y é diferente de zero, né? É diferente de X. KI compacto. Então, a função positiva, o Y fixo, então implica que existe um C maior que zero, de tal forma que a distância de Y para X é maior que C, né? Vamos pegar o Y também, o Y vamos tomar o Y em KI mais 2, né? Que é compacto, né? Então, essa distância é uma função contínua das duas variáveis, isso para todo x pertencente a KI e y pertencente a KI mais 2 menos interior de KI. Nesse compacto aqui fora. Então aceitado. Nesse compacto, essa distância tem um mínimo, e esse mínimo é positivo. Ok? Tá certo? Bom, então eu afirmo que existe, né, esse aqui, que existe um ΔI maior que zero, né, tal que se gama de 0,1 πm para curva diferenciável por parte, com gama de 0 pertencente a KI e gama de não pertence a KI mais 1, né? Então o comprimento de gama é maior que o ΔI. Então o comprimento de gama é maior ou igual que ΔI. Quer dizer, qualquer curva diferenciável por partes, que parte de um ponto de KI e que atravessa KI de alguma forma, ela pode voltar até coisa, mas só de atravessar o KI, o comprimento dela tem que ser maior que um certo ΔI. Ok? Tá? Bom, então agora eu quero analisar por que acontece pois isso aqui é o comprimento com a métrica 1. Né? Com a métrica 1. Tá? Tá? Então agora eu quero escolher os ε1. Existem ε aí,
menor que zero, tal que o comprimento da métrica dessa mesma curva da métrica gama seja maior ou igual que 1. Tá? Eu quero multiplicar essa para nova... Então, é o contrário, né? Quer dizer, eu quero agora usar outra parte do lema. Eu quero multiplicar por uma função... uma função que cresce, né? De modo que se esse comprimento é maior que ΔI, o comprimento de gama é maior ou igual que 1. Ok? Tá certo? Por que isso? Bom, se eu pego uma curva aqui, né, se eu quero olhar o comprimento dessa curva, né, eu posso olhar um segmento, né, quer dizer, esse gama é uma curva de 0,1 em M, né, eu posso olhar o intervalo aqui dentro, isso aqui vai conter o intervalo T0, T1, tá? Tal que gama de T0, T1 que está contido em T0, T1 em KI mais 1 menos KI. O gama de T0 pertence ao bordo de KI. Né? Pi gama de T1 não, ao contrário aqui, ó. Fechado aqui, gama de TI T0 ao bordo de KI, o gama de T1 pertence ao bordo de KI mais 1. Né? Quer dizer, eu pego um segmento, quer dizer, essa curva podia... eu pego um segmento da curva que está inteiramente dentro de KI mais 1, né? Então, a integral de T0 a T1, né? De gama linha de T com essa métrica L1, né? ela é, por um lado, é maior ou igual a ΔI. Né? Ok? Por outro lado, né, o comprimento dessa mesma curva, né, comprimento entre T0 e T1 da mesma curva com respeito para outra métrica, né, dt, e ser maior ou igual, né, maior ou igual ao quê? Epsilon I, né, maior ou igual a integral de T0 a T1, né, epsilon I, gama linha de T, no gama T dt, né, porque isso aqui é f de x, f de gama t, né, mas f de gama t dentro dessa coisa é maior que ômega i, né? Então, esse é maior ou igual que ômega i ômega i o quê? Ômega i delta i. Né? Ok? Tá certo? Então, basta tomar
com ômega i maior ou igual que 1 sobre ΔI. Então, se eu tomo esse ômega i maior ou igual que 1 sobre ΔI, onde esse ΔI foi determinado como esse mínimo dessas distâncias, então o que a gente tem é que esse cara é maior ou igual que 1. Okay? Então, qualquer curva para atravessar essa faixa aqui, o comprimento dela tem que ser maior ou igual que 1. Ok? Tá certo? Ora, agora a gente está feito, né? Porque agora a gente quer mostrar que toda a sequência de Cauchy é convergente, né? Basta mostrar que se a gente tem uma sequência de Cauchy, essa sequência tem que estar em um compacto. Né? Então, você pega Xn uma sequência de Cauchy. Aliás, antes de mostrar isso, então a gente tem o seguinte: se a gente pega um x pertencente a KI, né, e o y fora de KI mais n, o que a gente pode dizer sobre a distância entre x e y na nova métrica? Bom, a gente tem o KI aqui, tem essa sequência de compacto, e a gente está pegando o y fora daquele KI mais n. Então, para ir daqui, você pega uma curva ligando esses dois pontos, essa curva ela tem que atravessar pelo menos n faixas. Né? E cada vez que ela atravessa uma faixa, ela gasta pelo menos o comprimento 1. Né? Então, a distância de x mais y é maior ou igual que n. Você pega um x em KI, um y em KI mais n, então a distância de x a y é maior ou igual que n. Tá certo? Então, agora a gente pega uma sequência de Cauchy. Sequência de Cauchy. Ok? Então, essa sequência de Cauchy, em particular, a gente tem que existe o N0, tal que se nm maior ou igual que N0, para a distância de xn a xm, né, é menor ou igual que 1. Ok? Tá certo? Em particular, né, para a distância de xn0 para xn, né, é menor ou igual que 1 se n maior ou igual que n0. Okay? Então, se esse xn0 pertence a um certo KI, ele tem que estar em algum KI, né? Isso implica, né, que xn pertence a KI mais 2, digamos, para todo n. Okay? Então, essa sequência aqui está num compacto. Né? Okay? Então, essa sequência tem uma subsequência convergente. Logo, a sequência converge. Então, a sequência... Então, a gente sempre pode escolher uma métrica completa. Bom, isso aí é importante por causa do seguinte resultado, né, que nós já definimos anteriormente, né, definição. Tem duas partes, um subconjunto de um espaço topológico
residual se ele contém uma interseção enumerável de subconjuntos abertos e densos. Bom, essa é a definição e uma outra definição para o espaço topológico. Pé de Baire, né? Se todo conjunto residual é denso. Essa segunda coisa tem uma equivalência o espaço é de Baire, né? Se somente se a união enumerável de fechados de interior vazio tem interior vazio. Isso é equivalente porque o complementar de um fechado de interior vazio, um aberto denso. Okay? Então, as coisas são equivalentes. E a proposição é que todo espaço métrico completo é um espaço de Baire. Portanto, toda variedade é um espaço de Baire. Proposição, todo espaço métrico completo é um espaço de Baire. Seja prêmio espaço métrico completo e AN, né, contido em M, aberto e denso. Okay. E a gente quer provar que esse AN é denso. Né? Então eu tenho que provar pegar um X para M e vamos colocar a bola de X em raio S, que é o conjunto dos Y pertencente a M, cuja distância de Y a X que é menor que R, que é R0. Então, R0 qualquer. O que a gente quer mostrar é que tem o elemento da interseção aqui dentro. Ok? Tá. Tá certo? Bom, então a gente começa para a brincadeira, né? Como A1 é aberto e denso, né? Então existe, isso implica que existe um
um x1 pertencente a A1, interseção para a bola de raio X, π raio R1 sobre 2, PR0 sobre 2. Quer dizer, na bola de x1, ok? Tem esse x1 tá nessa bola e de raio S PR sobre 2 e pertence ao conjunto A1. Bom, agora a gente sabe que o A1 é aberto, né? O A1 é aberto e P é denso, né? Okay? O A1 é aberto, né? Então existe um R1, né? Menor que o R1 maior que 0, né? Tal que com a bola de x1 π raio PR1 está contido em A1, interseção para a bola de x A1, interseção para a bola de x π raio PR0 sobre 2. Bom, com esse cara eu já posso tomar menor que R0 sobre 2. Eu tomo suficientemente pequeno, que seja menor que R sobre 2, e que essa bola esteja contida na interseção desses dois conjuntos, que a interseção de dois abertos é um aberto. Ok? Bom, então essa bola está contida aí. Agora eu faço o mesmo argumento para o A2. Né? Okay? Para o A2, como o A2 é aberto e denso, eu tenho o mesmo argumento. Existe um x2 pertencente a A2, interseção da bola de x1 π raio R1 sobre 2, na metade, para deixar uma folga aí, né? E existe R2, PR2, que nós vamos tomar maior que 0 e menor que R1 sobre 2, né? Okay? Tal que para a bola de raio x2, de centro x2 e π raio R2, esteja contido em A2 interseção bola de x1 e π raio R1 sobre 2. Né? Uma bola suficientemente pequena contida aí. Né? E aí eu continuo o argumento. Né? Aí eu pego um xn pertencente a n, né? Interseção para a bola de raio xn-1 π raio Rn-1 e tomo Rn sobre 2 e tomo Rn menor que Rn-1 sobre 2 e, né? Ok? Tá certo? Então eu obtenho uma sequência xn, né? Contida em particular na bola de raio x1 e raio R1 sobre 2. Né? E essa sequência, pela construção, é uma sequência de Cauchy. Como Rn é menor ou igual que Rn menos 1 sobre 2, quer dizer, isso está decaindo por um meio, né? Isso implica que essa sequência é de Cauchy. Xn é de Cauchy.
tá certo? Porque todos eles estão, a partir de certa ordem, estão dentro de uma bola de raio arbitrariamente pequeno. Então é uma sequência de Cauchy que está contido aqui, então essa sequência converge. Xn converge para Y, e como a sequência está contida nessa bola, né, o Y pertence ao fecho dessa bola, né, que está contido na bola de raio R0, que é o que eu queria. Então, toda sequência tem a interseção é enumerável, né? E esse πy, né, por construção, pertence a N para todo N, né? Porque ele pertence a essas bolas e a bola está contida em cada um desses conjuntos. Então, eu encontrei o elemento da interseção que está em todas as bolas. Ok? Bom, com isso a gente tem que toda variedade é um espaço de Baire. Bom, o mesmo argumento que a gente usou para construir métrica, aqui a gente pode usar para provar essa proposição aqui. Então, proposição seja X um campo de vetores de classe TRM com R maior ou igual que 1. Onde M é uma variedade. Então, existe uma função f, né, de M tem R+, né, uma função positiva, sem infinito, tal que, se a gente define um novo campo Y igual a f vezes x, quer dizer, em cada ponto a gente multiplica por x, então Y é um campo completo. A gente multiplica o campo x por uma função f positiva conveniente, né? A gente muda a velocidade do campo, né, em cada ponto, sem mudar a imagem, as órbitas, né, a imagem das... para a gente obter um campo completo. Okay? Bom, então a ideia é a mesma, né, é análoga àquela propriedade que a gente tinha. Quer dizer, a gente olha o campo inicial, né? Então, a demonstração que eu vou apenas indicar aqui seria o seguinte: você pega compacto KI, polio compacto KI mais 1. Ok? Tá certo? Então, agora vamos pegar uma órbita arbitrária do campo X, né, uma curva integral que parte de um ponto aqui que atravessa esse anel. Okay? Uma curva integral que atravessa esse anel. O que a gente pode dizer sobre essa curva aí? Bom, essa curva, né, como antes,
vai ter que ter um pedaço dessa curva, né, que vai, dessa curva integral, que vai ficar inteiramente contida nessa faixa aqui. Né? Okay? E esse pedaço que tem dessa curva aqui, quer dizer, vamos chamar de gama de 0,1 e m curva integral, né? De 0 a t ppm curva integral de x. Né? Tal que gama de 0 pertence a KI e pi gama de 1 não pertence a KI mais 1. Né? Okay. Tá certo? Então, tem um intervalo aqui dessa curva inteiramente contido, né? Inteiramente contido na gama de T0, T1, né? T1, T0, T1, contido em KI mais 1 menos KI. Né? Dessa faixa entre KI mais 1 menos KI. Tá? Ok? Vamos chamar de tau I, né? o máximo, né? Da norma de x quando x pertence a KI mais 1 menos KI. Né? Uma maior norma de x aqui. Né? Ok? Tá certo? Então, se a gente pega o comprimento, né, o T0 a T1, né, de gama linha de T dt, né, gama de T, né, esse comprimento, como a gente viu, né, é maior ou igual que um certo ΔI, né, que aquele ΔI que nós já usamos. Quer dizer, o comprimento dessa curva é maior que ou igual ao ΔI. Né? Por outro lado, né, isso aqui, né, como isso é uma curva, isso é igual a integral de T0 a T1, né, do x, né, de gama de T. Porque o gama linha de T é igual a x de gama de T. Ok? Tá certo? Então, esse é maior ou igual que ΔI. Isso é... Né? Tá certo? Pois esse cara aqui, né, que é igual a esse, nessa região o campo é menor ou igual que tau I. Né? Então, esse é menor ou igual integral dt, integral de T0 a T1 de tau I dt, isso é constante, isso é igual a tau I T1 menos T0. Ok? Então, o tempo que ele gastou para atravessar aí, né, para essa órbita atravessar, então eu tenho que ter, né, que é o tempo total que a órbita T, que é maior ou igual que T1 menos T0, né? Isso é maior ou igual que o quê? Isso é maior,
maior que ΔI sobre τI. Eu estou supondo aqui que o τI seja positivo, né? O único problema é que esse τI podia ser zero. Para τI ser zero significa que o campo se anula aqui todo, então não tem nenhuma curva atravessando. Okay? Tá certo? Se tem uma curva atravessando, esse τI tem que ser positivo. Então, e o tempo que ela gasta para atravessar é exatamente isso. Né? Okay? Então agora eu vou mudar a velocidade do campo, né? Então, se eu tomo y igual a pf vezes x e f de x o tempo é menor ou igual que 1 sobre esse número, né? o τI sobre ΔI, para todo x pertencente, para todo x pertencente a KI mais 1 menos KI, né? Eu afirmo que isso implica que uma órbita do campo Y de um ponto em KI até um ponto de PM menos KI mais 1 gasta o tempo maior ou igual que 1. Okay? Quer dizer, se eu diminuo suficientemente a velocidade, quer dizer, se o campo inicial, essa órbita, gastou esse tempo, né? Se eu multiplico o campo em cada ponto por uma função que é menor que esse número, né? O tempo que eu vou gastar vai ser, né, maior ou igual que 1. Tá certo? Ok? Bom, mas isso aí implica que o campo Y é completo, né? Por quê? Porque se você pega um ponto X qualquer, esse ponto tem que pertencer a KI, né? E se a gente pega uma curva integral, né, no intervalo maximal, curva integral de Y, né, e digamos que o alfa de zero pertence a KI, né, e se ômega mais é menor ou igual que N, por exemplo, né, se o intervalo maximal é menor que N, então alfa de T pertence a KI mais N, né, para todo T menor ou igual que ômega mais. Tá certo? A coisa... Isso é uma contradição, porque a gente viu que ômega mais sendo finito, a curva integral escapa de todos os compactos. E aqui a gente está provando que essa curva está inteiramente contida em um compacto. Ok? Ele tem que estar nesse compacto porque ele não pode escapar de todos os compactos, porque cada faixa que ela atravessa gasta o tempo 1, pelo menos. Então ela não pode passar fora desse compacto. Quer dizer, é um argumento semelhante ao argumento da outra. Tá certo? Então com isso a gente tem um campo completo.
Então, a outra aplicação que a gente tem dessa partição da unidade, né, é o seguinte: proposição se a gente tem F subconjunto de M, um subconjunto fechado, ó, então existe F de M em R, CR ou C infinito, né? Depende de M ser CR ou C infinito, não negativa, tal que Pf de x é maior ou igual que 0 para todo x pertencente a M, e Pf de x igual a 0 se somente se x pertence a F. Quer dizer, é uma função que é não negativa e que se anula exatamente no compacto F. Quer dizer, positiva fora desse fechado F. Ok? Bom, então a demonstração disso novamente, usando um argumento parecido com esse que nós usamos anteriormente. Então, demonstração, nós vamos considerar uma sequência de vizinhanças abertas, né? Nós vamos tomar PI, o conjunto dos y pertencente a PM, tais que a distância de y a F, né, é menor que um sobre I. Quer dizer, vai ter uma sequência de vizinhanças do compacto F, né, que convergem para zero. Okay? Tá certo? Bom, então a gente viu antes que existe uma função φ, né, de M em R, tal que φ de x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1 sempre, e φ de x é igual a 1 em vizinhança de F, né? E φ de x igual a 0 fora de outra vizinhança de F. A gente já tinha construído essa função. Tá? Então agora a gente toma que Pfi é igual a 1 menos φ de x. Pfi de x. Né? Então esse Fi é uma função sem infinito. Sem infinito. Pfi de x pegou a 0 em vizinhança de F contida em PVI, né? Pfi de x é positiva, né? Fora de vizinhança de F, também contida em VI, uma vizinhança maior, né?
Okay? Então, essas vizinhanças onde PFI é positiva vão... Né? Então, a gente simplesmente vai querer definir o F, né, como a soma desses caras aí. Então, nós vamos definir PF como a soma infinita, né, ΔI PF de x igual a 1 infinito. Então, uma sequência infinita de funções, né, está entre 0 e 1. Então, a gente quer mostrar que existe uma sequência ΔI, né, onde a gente vai fazer essa sequência convergir uniformemente, e todas as suas derivadas convergindo uniformemente para definir uma função f. Né? Então, se essa função f é sem infinito, né, é o que a gente tem que provar, né? Isso vai depender da escolha do ΔI, onde esses ΔIs são sempre positivos. Né? Então, essa função satisfaz a propriedade do coisa. Né? Porque essa função ela se anula em f, porque cada uma das funções f se anula em f. Né? Essas PFI são sempre maior ou igual que zero, então a função f é maior ou igual que zero. E fora de f, essa função é positiva. Por quê? Porque se você pega qualquer ponto que esteja fora de f, um y aqui, a gente ter uma vizinhançazinha aqui, um VI que não contém o y. Tá certo? Mas essa função FI é igual a 1 fora dessa vizinhança. Para ir suficientemente grande. Né? Para ir suficientemente grande, esse VI não contém o y e a função FI vale 1 aqui. Né? Então, essa função é maior ou igual que o ΔI nesse ponto. Né? Então, essa função é positiva fora. Então, a única coisa que a gente tem que escolher o ΔI é para fazer esse cara convergir e ser uma função sem infinito. Né? Ora, para isso a gente faz porque a gente sempre faz, né? A gente pega cartas locais, né? Bola de centro de raio 3, né? Cartas locais, tais que que a união dos Pj-1 da bola de centro de raio 1 cobre M. Né? E agora a gente tem que olhar cada uma dessas funções, a expressão dela nessas bolas aí. Né? Então, vamos considerar a função FI chapéu FI composto com φi menos 1. Né? Okay. E que a gente quer ver qual a condição que a gente tem que impor nesse ΔI, ou FJ, né? A gente quer que essa sequência de funções converja e as derivadas até converja para todo coisa. Né? Bom, para isso o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai escolher o ΔI maior que zero, né? A gente fixa um I, né? Ok? Fixa um I. A gente vai olhar para
para derivada de ordem K, né, de φj do ponto X, né, a gente quer que isso aqui seja Pj de X menor que 1 sobre 2 elevado a I, né, para todo K Pj menor ou igual que I. Então, como é que é? Puta aí. Tá, esse PCFJ está... Não, eu quero delta J, delta I. E para todo X pertencente a a bola de centro 0 e raio 1. Quer dizer, eu olho para essas derivadas até a ordem I, né? Tomo as expressões por J apenas até a ordem I, né? E aí eu escolho por delta I correspondentes tal que esse produto aqui seja menor que 1 sobre delta, 1 sobre 2 elevado a I. Né? Ok? Tá certo? Isso para todo K e J menor ou igual que I. Então, com isso, né, começa essa sequência que é uniformemente convergente, né, se eu chamo F, chapéu igual... então, eu tenho que a soma de delta I igual a 1 a infinito, né, de delta I F chapéu I. Não, aqui eu tenho que... FI chapéu J, a expressão é FI composto com FJ menos 1. Porque tem dois índices, J e I. Quer dizer, eu pego a paiésima função, né, e olha a expressão dessa iésima função aqui. Então, o que eu quero é que isso aqui fica menor que 1 sobre 2 elevado a I para todo K e J menor que 1. Então, isso implica, né, que se eu somo em I aqui, né, isso aqui converge uniformemente em da bola de 0,1, bem como suas derivadas de ordem K, para cada K.
Bom, então o fato de cálculo, né, que se tem uma função que converge uniformemente e as derivadas convergem uniformemente, então, por limite, uma função CK para cada K, e por limite da derivada é a soma. Então, isso implica, né, que para cada J, né, JFI, converge para uma função FJ, FJ sem infinito em então aqui é delta I, né? Delta I FJI por uma função sem infinito da bola de centro de área. Então, simplesmente a função f é igual a para WJ igual a, você vai para FJ composto com FJ, né? Essa é infinito, né? Que é o limite das funções, isso é infinito. Quer dizer, isso converge uniformemente e o limite é uma função sem infinito, porque em cada uma dessas cartas locais aqui, as derivadas convergem uniformemente em todas as classes. Então, com isso, a gente conclui que a função é sem infinito e, por construção, ela se anula exatamente no compacto, no fechado F. Ok. Então, na próxima aula, nós vamos ver outra, amanhã, né? Nós vamos ver outra aplicação para terminar esse capítulo 2 aí. Bom, esse é o Ricardo.